Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos agora acompanhar o react do programa Canelada da Jovem Pan Esporte, onde o Mauro César fala tudo sobre o estádio do Flamengo. Parece que as coisas vão sair do papel. O Flamengo já decidiu o terreno. O Rodolfo Landim vai ter uma reunião, inclusive, com o presidente da Caixa, para caminhar esse projeto do Flamengo ter o seu próprio estádio e se ver desgarrado do Maracanã, porque o Flamengo está sendo prejudicado, como eu vou falar no final desse vídeo. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esporte no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Mauro César Pereira, falando de Maracanã, que hoje é a casa do Flamengo, você trouxe, uma entrevista exclusiva aí com o Rodolfo Landim. Mais uma vez você consegue falar com o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, sobre essa situação do estádio, Mauro? O Flamengo vai realmente ter um estádio? Porque eu já vi, vai ser no gasômetro? Não vai? Vai ter realmente, que eu vi que o Rodolfo Landim quer que tenha um espaço popular pro torcedor, que não pode pagar uma fortuna em ingresso. Quais são as novidades que você traz nessa entrevista exclusiva que você fez com o Rodolfo Landim? Primeiro, tem uma coisa que está acontecendo, eu vou aproveitar até a oportunidade de falar sobre isso, agora eu estou sofrendo ataques de alguns torcedores do Flamengo, covardes, frouxos, que não entendem nada de jornalismo e acham que entrevista é debate. Entrevista não é debate. Entrevista é outra coisa. Entrevista é assim, eu pergunto, sou repórter, você é entrevistado, você responde. Quando o entrevistado está disposto a falar, o bom repórter interrompe o mínimo possível, dá corda e deixa falar. O resultado dessas declarações você publica, ou se for gravado em vídeo, em áudio, você exibe e aí as pessoas vão tirar as conclusões. E o Landim estava a fim de falar. Eu procurei primeiro com um argumento bom, que foi uma apuração do Fabrício Kika, que é o cara que mais entende de estádios no Brasil, entre os brasileiros, digamos assim, até porque ele não mora no Brasil, mas é brasileiro. E ele conseguiu a informação de que, ao contrário do que se falava, o terreno ali do gasômetro que o Flamengo pretende não pertence a um fundo de pensão, mas é um fundo de investimento. Isso muda um pouco a questão da tentativa de aquisição, de compra do terreno. E de posse dessa informação que o Kika apurou, eu procurei o presidente do Flamengo e falei, olha, tem essa informação aqui, gostaria de saber mais detalhes, se isso muda para o Flamengo alguma coisa. Ele falou, olha, eu não tenho como falar isso aqui no WhatsApp, por WhatsApp, preciso falar por telefone, que é uma coisa muito difícil de explicar escrevendo. Marcamos um horário e ele me deu uma entrevista, foi no feriado agora, quarta-feira, 1h15, 16 minutos. E na entrevista ele fala que o Flamengo pretende conseguir o terreno, o Flamengo tem uma estratégia que a gente explica na entrevista, para tentar conseguir o terreno por um preço o menor possível. Não é um terreno público, é bom deixar isso claro. A Caixa é a gestora do fundo, mas o terreno não é público, ele tem nossos proprietários. A ideia aí tem a questão polêmica, que não cabe a mim ali debater com ele, os imbecis não entendem isso. Cabe a mim tirar a informação. E ele fala que quer vender o Flamengo numa SAF parcial, 20%, 25%, como aconteceu com o Bayern de Munique, para viabilizar a compra. Muita gente acha que não é preciso, que o Flamengo pode levantar esse dinheiro de outras formas. E fala também que é contra o sócio torcedor votando, até outros assuntos acabaram entrando. Então a entrevista é muito rica de informações e que normalmente ele não fala. Porque ele fala com você? Talvez porque eu seja um cara com credibilidade desse negócio que outros não são, Então, mesmo criticando bastante o Landim, já critiquei inúmeras vezes, ele vai e fala, porque é assim que tem que ser, gente. Ou vocês querem o quê? O jornalista que critica o personagem, ele não fala, Só com os que agradam ele? Não. E nisso ele vai bem. Porque ele sabe que eu critico muitas vezes, que eu não concordo com certas posições. Por exemplo, eu sou contra a ideia da SAF. Inicialmente, eu não vejo sentido do Flamengo vender 30% para ninguém. 20%, o que for, percentual o que for. A não ser que alguém me convença do contrário. Inicialmente, eu acho contra. Mas eu não tenho que debater isso com ele, eu tenho que perguntar para que ele fale, e as pessoas vão tirar a conclusão. Assim se faz uma entrevista. Até os caras que não conhecem nada da profissão, todo mundo acha que tem jornalismo nesse Brasil. Todo mundo acha que entende da profissão. Todo mundo sabe. Com a rede social você recebe muito ataque, muito elogio. Mas o cara acha que entende da profissão. Ele acha que sabe conduzir uma entrevista. O cara nunca entrevistou nem o síndico do prédio dele. Ele acha que sabe conduzir uma entrevista. Aqui tinha que perguntar. Muitas vezes você não tem que perguntar. Você tem que deixar falar. Porque aí, senão vira um debate. Agora, há momentos... Até porque você vai passar o que ele quer. Exato. Não é o que você quer. Exato. Você vai passar o que ele tem na cabeça. Existem entrevistas que você tem que ser mais incisivo. Depende do contexto, depende de como a coisa está. E a intenção é que ele falasse do estádio. Ele fala bastante, ele abriu o jogo, isso é ótimo. Concordando ou não, as pessoas podem concordar com ele, discordar dele internamente, pessoas do conselho do clube, torcedores, todo mundo pode tirar suas conclusões. Para isso existe entrevista, gente, com qualquer personagem que seja entrevistado. Pode ser o quê? Pode ser o presidente da República, pode ser o do clube, pode ser um vereador, pode ser um jogador de futebol. A ideia é essa, é que você tenha informações para que as pessoas possam tirar suas conclusões. Então, assim, a grande novidade que eu acho que ele revela é: o Flamengo quer ter terreno, o Flamengo não quer o Maracanã. É o do gasômetro. O Flamengo quer o Maracanã porque tem que ter um lugar para jogar.
Então o Flamengo quer ficar com o Maracanã. Mas a longo prazo a ideia é... Até o Flamengo conseguiu o terreno construir tudo 5, 6 anos. Então teria que ter o Maracanã para poder continuar jogando no Maracanã. Mas o Flamengo não tem, pelo menos na gestão do atual presidente, a intenção de ficar para sempre com o Maracanã e esquecer o estádio. Eles querem fazer o estádio, o terreno é o do gasômetro, ele explica por quê, questão da localização, vários meios de transporte interligados ali com o terminal Gentileza, que é uma obra da prefeitura que está em andamento. Aí ele fala também que a ideia, não tem projeto, não tem nada ainda, não tem nenhum terreno. Depois do terreno você faz o projeto, né? Ele fala da intenção de fato de ter um local mais popular e valorizar o cara pela assiduidade, o cara que vai sempre. E ainda fala assim, o dinheiro grande, né? O dinheiro grande, no caso, vai vir do cara que vai comprar camarote, as empresas que vão ter espaços mais nobres ali, digamos assim, mais requintados para os seus convidados e tal, que vão pagar caro por isso, como acontece nos grandes estádios do mundo, né? Aí ele cita amplamente a questão do Bayern de Munique, ele esteve lá na Alemanha, ele se inspira muito no modelo que o Bayern utilizou para... Não vai ser igual ao do Palmeiras, por exemplo, entrar uma empresa sozinha. Ele rejeita veementemente ter um parceiro no estádio. Ele admite vender um percentual do futebol do Flamengo como SAF, um percentual minoritário. O Flamengo continuaria tendo... O Vasco agora, o Pedrinho foi eleito presidente. O Vasco tem 30% da SAF do futebol. Então o Vasco, ele não manda. Quem manda é a 777, que está lá os 70%. A ideia dele, que ele apresenta, é fazer uma SAF do futebol, mas vender um percentual menor. Digamos 20, 25, como o Baia. E aí você teria ainda o controle do futebol. E esse investidor, ele passa a ser o dono de parte do futebol do Flamengo, os dividendos que aquilo possa gerar, né? E ele aí viabilizaria o estádio, ou boa parte, com o dinheiro que entraria. Mas ele pode mudar de ideia, aí vai ter isso tem que ter um debate, né, gente? Internamente e tudo mais, talvez ele seja voto vencido. Não, vamos pegar um financiamento. Ele fala, o Flamengo pode pegar dinheiro hoje no banco a juros muito baixos, até ele fala assim, o banco empresta dinheiro para quem não precisa, né? E é verdade. O banco dá juros baixos para quem tem dinheiro para pagar. Quem sabe que vai pagar. O cara que está duro, o banco bota o juros mais alto, porque sabe que a dificuldade, o risco é maior. Isso no mundo inteiro é assim. Então ele fala, o Flamengo pode pegar um financiamento, ele tem condições de fazer, e de fato. Aí tem coisas que ele fala que são realmente interessantes, são importantes. Quando eles chegaram no clube, e ele estava lá, no primeiro mandato do Bandeira, de Melo, em 2013, o Flamengo devia 750 milhões, tinha uma receita de 212, e essa receita anual não cobria os custos do clube, do futebol do clube. Então o Flamengo era deficitário e tinha uma dívida colossal. Hoje o Flamengo fatura 1,3 bi aproximadamente, tem uma dívida controlada de 200 e poucos milhões. Por que não quita? Porque ela está toda controlada, boa parte está no refis. São dívidas com o Estado, que você vai pagando a perder de vista numa negociação que foi feita, que vários clubes participaram, e o Bandeira de Melo foi muito importante, inclusive, no refis. Sempre faço questão de lembrar isso por justiça. Então, o Flamengo tem a dívida controlada, uma receita alta, deve bater recorde esse ano mesmo, que não ganha título nenhum, né? Então o Flamengo tem condições hoje de fazer um endividamento controlado para construir um estádio e buscar parceiros. Mas ele não quer ter um sócio e quer que seja um estádio de futebol. Ele fala que vai ser grama natural, não tem grama sintética, show, faça em outro lugar e lá não vai ter show. Show, agora, aquela coisa. Para isso também, vem uma série de coisas que tem que ser discutidas, né? Lá na frente. Como é que você vai viabilizar economicamente esse estádio se ele não recebe outros espetáculos? Ele vai ter o quê? Um centro de convenções? Vai ter demanda para isso? Loja, museu? Vai ter movimentação de grana em função disso? Que o estádio dá muita despesa. Aí é uma questão que ele vai ter que apresentar esse modelo de negócio lá internamente, para os conselheiros e tudo mais. Assim, mas é tudo muito embrionário. O importante é que existe um plano concreto. E ele quer até conversar com o presidente da Caixa na semana que vem. Está tentando marcar uma conversa, uma reunião para conversar com o presidente da Caixa, que assumiu há pouco tempo, o novo presidente da Caixa, já mudou algumas vezes nos últimos meses. Porque a Caixa é a gestora do fundo de investimentos, que é dono do terreno. E aí, o que ele defende? A ideia que ele defende é comprar o terreno a um preço menor e os donos dos terrenos vizinhos vão lucrar, na visão dele, porque ele acha que o estádio vai trazer atividade econômica para um local onde não acontece nada. O lugar está parado, quando só dá prejuízo. E o fundo, esse fundo aplicou ali cerca de 5 bilhões ali naquelas obras ali da prefeitura, e ele está deficitário, está dando prejuízo. Então é um cenário muito favorável para o Flamengo comprar o terreno. O cenário é favorável. Agora, se todas essas ideias que ele apresenta vão vingar, vai depender da capacidade dele de convencer os envolvidos nessa questão e levar o projeto adiante. Mas hoje, acho que isso é o mais importante para o torcedor do Flamengo. O Flamengo quer fazer um estádio, o Flamengo não quer ficar lá na frente do longo prazo com o Maracanã. O Maracanã, na verdade, é um grande paliativo por um período longo até que essa obra possa ser concluída. E tem um plano, tem uma estratégia. O Flamengo tem um projeto para levar isso adiante. Não está mais no terreno só da especulação ou daquela coisa de, eles soltam alguma coisa sobre o estádio quando o time está mal. De fato, já aconteceu várias vezes. Ninguém é bobo que para achar que não teve. Mas dessa vez ele apresentou muitas informações. E o fato de ele dar entrevista para o jornalista que eventualmente o critica é correto. Tá aí, galera.
esse foi o vídeo. Falando aí, Mauro César trouxe uma informação muito importante nessa entrevista com o Landim, que foi o fato do dono do terreno ser um fundo privado. Sendo um fundo privado, o Flamengo pode estar negociando de uma forma mais leve, até mais barata, a compra desse terreno. Vai precisar fazer uma engenharia financeira para isso, para comprar o terreno e para iniciar o projeto de construção do estádio. O Landim, ele é um entusiasta da ideia da SAF, vendendo ali 25%, 30% do clube ali para viabilizar esse dinheiro para construir o estádio do Mengão, e que já está batido o martelo. Vai ser o terreno do novo gasômetro, até por uma questão estratégica para o Flamengo. Ali é uma área de fácil acesso, acesso rodoviário, acesso pelo metrô, até pelo trem também pode se acessar ali essa área do novo gasômetro. Então já está aí pelo menos encaminhado esse projeto, porque a gente via muitas situações de que o Mauro César ali até comentou que o Flamengo passava por uma fase ruim ali, os resultados não vinham, aí como forma de fazer uma fumaça em relação a isso, voltava esse assunto do estádio, voltava a se falar sobre o estádio do Flamengo, ou então quando aconteceu alguma polêmica ali, o Vasco querendo jogar no Maracanã, novamente o estádio do Flamengo voltava à pauta, porque o Flamengo não pode ficar refém do Maracanã, ou vai entrar com o processo, vai licitar ali por ano junto com o Fluminense e a dupla administra o estádio, ou vai ficar nessa situação, uma concessão ali provisória, onde se o Vasco, o Botafogo entrar na justiça, vão conceder a eliminar deles jogarem no Maracanã por ser clubes do Rio de Janeiro, vão alegar N situações para poder estar jogando no Maracanã, e o Flamengo é o prejudicado. Como vai ser prejudicado agora no Campeonato Brasileiro? Vai ter o jogo do Brasil contra a Argentina, amanhã, terça-feira. Vai ter o jogo de quarta, Fluminense e São Paulo, também no Maracanã. E o Flamengo vai jogar na quinta-feira contra o Bragantino, também no Maracanã. Ou seja, como eu falei lá na introdução do vídeo, o Flamengo sendo muito prejudicado em relação ao gramado. O gramado vai vir de 2 jogos pegados. O Brasil e Argentina, um clássico do futebol sul-americano, jogo muito pegado, castigar o gramado. A gente está vivendo aí, depois de um calor muito intenso, ontem e hoje é um dia chuvoso no estado do Rio de Janeiro, então o gramado vai ser pegado, como o jogo vai ser pegado, o gramado vai ser muito maltratado ali no Brasil e Argentina. Depois vem o jogo do Fluminense contra o São Paulo, e também é um jogo pegado, se usa ali as instalações do Maracanã, o gramado pode não aguentar 2 dias seguidos de jogos, como se não bastasse isso, vai ter um terceiro jogo, 3 dias seguidos de jogos. Foi feita até uma reportagem que isso não acontecia há muito tempo no Maracanã, 3 dias de jogos seguidos. Então o Flamengo sendo prejudicado aí, porque é o último a jogar, é o que mais precisa, dos que vão jogar é o que mais precisa. O Brasil vai se classificar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa, ainda mais agora que as vagas aumentaram. O Brasil vai se classificar, não vai passar nenhum problema. A Argentina também vai se classificar. Fluminense já está tranquilo no Campeonato Brasileiro, já pensando no Mundial. São Paulo também já está tranquilo ali, não vai cair e foi campeão da Copa do Brasil, já tem vaga na Libertadores. E o Flamengo é que está decidindo, vai decidir ali o seu futuro no Brasileirão. Um jogo decisivo contra o Bragantino, um jogo grande, um jogo de peso para o campeonato. Se o Flamengo ganhar o jogo e o Botafogo tropeçar novamente, vai jogar fora de casa contra o Fortaleza, que não vem numa boa fase, inclusive perdeu para o Cruzeiro, última partida aí que foi sábado, de jogo adiado. O Fortaleza perdeu em casa para o Cruzeiro, então o Fortaleza corre risco de rebaixamento. Vamos torcer para o Fortaleza ganhar aí do Botafogo, tirar pontos, pelo menos um empate, que é o Flamengo encosta de vez. Aí a gente pode acreditar de vez que é possível sim ser campeão. Tudo depende desse jogo contra o Bragantino. E esse jogo contra o Bragantino, o Flamengo vai ser o time mais prejudicado, porque o gramado vai estar em péssimo estado, provavelmente, porque dificilmente vai aguentar 3 partidas seguidas, assim, em dias seguidos, 3 dias seguidos de jogos no Maracanã. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!